Em Lucas capítulo 13, a partir do verso 18, diz o seguinte: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram um ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Aqui é interessante perceber essas duas parábolas que afirmam mais ou menos, ou melhor, elas afirmam exatamente a mesma coisa. Jesus pergunta aqui: eu vou comparar o reino. E quando a gente olha para Lucas, o Evangelho de Lucas e a sua continuidade no livro de Atos, nós percebemos que uma preocupação de Lucas é mostrar como esse reino de Deus ele começa tão pequeno, tão frágil, com pessoas sem capacidade, poucas pessoas, aproximadamente 120 pessoas, pescadores, servos, pessoas que ninguém dava nada. Como que sai desse pequeno grupo e atinge o mundo inteiro com poder e autoridade? Então essas parábolas, elas vêm da boca de Jesus já para alimentar os discípulos e falarem: olha, o reino ele vai começar pequeno, mas o resultado dele é grande. Então ele começa como a semente aqui, uma semente de mostarda, era a menor semente conhecida. Ou então, como fermento, que são uma quantidade tão pequena que a gente coloca na massa e quando vê a massa cresce. É isso que Jesus está se referindo. O reino que eu vim instituir, que se manifestou no meu ministério. Ele vai começar pequeno, com poucas pessoas, sem capacidade, que ninguém dá muita coisa, mas ele vai se estender, vai se ampliar, vai atingir o mundo inteiro. E quando a gente olha Lucas Atos, no início de Lucas, o evangelho começa no interior da Galileia, chega a Jerusalém. Quando a gente olha para Atos, ele sai de Jerusalém e atinge o coração do Império Romano. O evangelho que saiu do interior de uma colônia na Galileia atinge o centro do maior império, e apesar das perseguições, apesar das lutas e dificuldades, ele só cresce porque esse reino não é daqui. Esse é um reino que vem do céu, um reino de Deus, um reino que não é limitado ao poder, ao alcance humano. Isso ajuda a mim e a você refletir qual é a visão que você tem do reino, por qual reino você tem lutado. Será que eu e você estamos tão preocupados com reinos terrestres, com limites territoriais, com partidos políticos, direita, esquerda, centro, social-democracia, liberalismo? Isso tudo não importa quando eu olho o reino de Deus, o reino definitivo que foi iniciado na pessoa bendita de Cristo Jesus, que um reino que não é nem da direita nem da esquerda, é um reino que é do alto, é esse reino que começa com 120 pessoas e hoje atingiu milhões de pessoas em todo o mundo. É a esse reino que eu e você pertencemos.